Olá, amigos! Sou Sônia Dorinskaya, médica e diretora do Centro de Informação Médica. É um prazer revê-los no canal Medicina Baseada em Evidências. Hoje vamos revisar suas perguntas. E vamos cuidar da nossa querida glândula tireoide. Comentário de disfunção erétil. Em caso de hipertireoidismo, aparentemente o iodo não pode ser usado no hipertireoidismo. Se você olhar os dados comuns na internet, dizem que no hipertireoidismo não se pode usar iodo. Então, existem até medicamentos que bloqueiam a absorção de iodo pela glândula tireoide. Tudo isso, então, é feito para corrigir a condição. Eu fiz, claro, um desenho não muito bonito. Não sou artista. Mas, mesmo assim, isso aqui é a nossa glândula tireoide. Agora vou desenhar tireoide. Ela não está anatomicamente correta. Mas tudo bem. Aqui está uma glândula tireoide. Eu a desenhei de propósito. Tão grande assim. Hipertireoidismo. A massa da glândula tireoide é grande porque, por algum motivo, o organismo exige a produção do hormônio tiroxina. A glândula tireoide não dá conta. Então, a massa da tireoide aumenta. E acredita-se que, quando damos iodo para a glândula tireoide, a massa da glândula tireoide já é grande. Começa ainda uma produção maior de tiroxina. E a pessoa já está com tireotoxicose. E pronto, ela morre. Continuação. Senhoras e senhores, aqueles que tentam discutir sobre a glândula tireoide, assim como os médicos, que são obrigados a discutir sobre esse assunto. A nossa glândula tireoide não produz hormônio apenas porque há iodo no organismo. A tireoide é uma glândula controlada. Ela é controlada pela hipófise e só produz hormônio quando a hipófise fornece iodo e dá a ordem para produzir tiroxina. Trabalhar na produção de tiroxina. E não é porque damos iodo para a tireoide que ela funciona sozinha. Ela não é uma glândula independente. Quando a tireoide tem iodo, complexo B e tudo mais, isso não significa que ela vai funcionar por conta própria. Por que ela produziria tiroxina isoladamente do corpo? Não, meus amigos, não funciona assim. A tireoide só produz hormônio quando a glândula que a controla, a hipófise, através do hormônio tireotrófico, ordena que ela faça isso. Ela envia esse comando a cada segundo. A cada segundo. Produza, produza, produza. Portanto, a questão não é se a tireoide tem o suficiente. Então ficou louca porque a vida dela estava indo tão bem. Nossa questão é: o que está acontecendo? A hipófise não para de comandar. Para que a glândula tireoide produza queroxina. E aqui voltamos ao vídeo anterior que analisamos onde essa queroxina fica circulando na corrente sanguínea. Ela ainda não entrou na célula, porque o comando, a ordem para a hipófise de que ela é necessária. A queroxina é solicitada pelas células do corpo, cada célula para cada célula do corpo. Esse hormônio é necessário para viver, para que ocorram os processos metabólicos, para que não haja fenômenos de estagnação, para que não haja acúmulo de líquidos, para que as células não fiquem distróficas e não sejam destruídas devido à falta de nutrientes. Devido à estagnação, processos distróficos e morte celular, entre outros. As nossas células estão sendo prejudicadas. A nossa querida hipófise, porque ela também não está ali sozinha. Ela também não nasceu do nada. Não está simplesmente sentada sem fazer nada pensando: ah, vou produzir hormônio tireotrópico. Já fez tudo. Assistiu televisão, assistiu séries, não sei. Saiu para passear. Comeu um docinho, sem nada para fazer, pensa: vou dar ordens. Mando a tireoide produzir hormônios. Não, meus amigos. Ele recebe uma exigência muito rigorosa das células.
Elas estão sentindo falta. Elas não têm esse tirel. Elas não têm hormônios. Elas não têm. Ela já está no limite, enlouquecendo, e a célula diz: não tenho hormônio. O que você está fazendo aí? A hipófise trabalha, estimula essa glândula tireoide. Não tem mais o que fazer com ela. A hipófise se esforça, a tireoide se esforça. Vocês dão iodo para a tireoide. Ela pensa: meu Deus, eu posso cumprir todas as ordens da hipófise. Agora vou produzir ainda mais tiroxina. Só Deus! Vocês que estão tentando entender, por que vocês de novo esqueceram todo esse sistema aqui? Porque isso aqui é a produção do produto. E isso aqui é a entrega desse produto ao consumidor. De que adianta ter pão no depósito se vocês ainda não o distribuíram para as lojas e a população ainda não comprou esse pão? A população fará motins por fome. E não faz diferença nenhuma que vocês tenham comida nos depósitos. É a mesma coisa aqui. Não faz diferença nenhuma ter tiroxina circulando no sangue. Nenhuma. Se ela não entrou na célula, essa situação vai continuar até o esgotamento, até tumores na hipófise. Porque ele também já não tem mais recursos para cumprir essas ordens do corpo, das células. Ele também já não tem mais recursos, e o organismo aumenta as células aqui. E surgem tumores na hipófise, e a glândula tireoide incha, e exige iodo. Entende? E nela se desenvolvem cistos e tantas outras coisas, porque ela está tentando cumprir essa função. Mas o problema é aqui, senhores. Senhores profissionais, por que não entendem que o hormônio precisa entrar na célula? Continuação. Quanto de iodo a glândula tireoide precisa? Vamos dar uma olhada nas normas de ingestão de iodo em caso de explosão de usinas nucleares. Pessoas a partir de 2 anos de idade. 2 anos, com cerca de 70 centímetros de altura, talvez menos, a partir de 2 anos. E até que idade, você sabe? Elas devem tomar de uma só vez 62,5 miligramas de iodo. Eu lembro que a ingestão de iodo normalmente é medida em microgramas, mas aqui precisamos tomar 62,5 miligramas. Você sabe para quê? Porque quando ocorre uma explosão em uma usina nuclear, há uma liberação de iodo radioativo. É uma quantidade muito grande. E a glândula tireoide, ela precisa muito de iodo. E o corpo confunde o iodo radioativo com o iodo não radioativo. E o organismo interpreta a situação de muito iodo como algo bom. Então, a tireoide simplesmente absorve, pega esse iodo radioativo. Então, precisamos de uma dose forte de 62,5 miligramas para pessoas a partir de 2 anos, para que a glândula tireoide fique completamente preenchida com o iodo não radioativo, para que ela não absorva o radioativo. Agora pensem. Quanto de iodo a glândula tireoide precisa para ser saudável? Vou lembrar mais uma vez. A glândula tireoide produz tiroxina não porque ela tem iodo, mas porque ela recebe uma ordem para isso. A glândula tireoide armazena iodo para poder responder de forma rápida e eficiente às ordens da hipófise. Quando as células não têm tiroxina suficiente, a glândula tireoide a libera. A tiroxina precisa entrar na célula. De forma muito clara e detalhada, o que é necessário para que a tiroxina entre na célula. Eu tenho um vídeo separado dedicado a isso, então assista este vídeo até o final, porque nas telas finais haverá outro vídeo, e lá eu explico o que é necessário para que a tiroxina entre na célula. Não vou me repetir. Mas a glândula tireoide precisa de iodo, ela simplesmente o armazena. E se ela tem uma quantidade suficiente de iodo, ela simplesmente fica saudável. Quando
Quando uma quantidade suficiente de tiroxina entra nas células, nós ajustamos o funcionamento, garantindo a entrada da tiroxina na célula. Como você vai descobrir no vídeo que estará no final deste vídeo? Então, quando você garante isso, a massa da glândula deve ser reduzida. E o órgão, assim como a hipófise, parar de entrar em pânico, ela para de liberar. O organismo deve reduzir os comandos excessivos para produzir tiroxina e a massa da tireoide. De que maneira? Com a ajuda de anticorpos. Esse é um processo absolutamente natural e normal de aumento e diminuição da glândula. Porque as glândulas são tecidos muito plásticos, não é um estado estacionário, o organismo pode reduzir a massa de qualquer glândula, porque ele precisa ajustar a tireoide, aumentar ou diminuir essa fábrica. Com processos autoimunes, reduz a massa da glândula. E quando a tiroxina entra corretamente na célula, ela deixa de entrar em pânico. Pelo sistema de feedback, seu sistema volta ao normal. Sua glândula tireoide diminui e seu organismo começa a funcionar de forma harmoniosa. Mas mesmo assim, a glândula tireoide precisa receber iodo de qualquer maneira, porque o iodo é um micromineral raríssimo e a tireoide precisa muito dele. Pode ser normal quando estamos falando de uma situação crítica. Para preencher toda a glândula tireoide, são necessários 62,5 miligramas. E na vida cotidiana, a quantidade de iodo é medida em microgramas. Editora. Pela minha experiência, posso dizer que a glândula tireoide se sente muito melhor quando você fornece iodo a ela, não em microgramas, mas em miligramas. Ou seja, dezenas ou até centenas de vezes mais, e ela se sente muito bem. E nada acontece com você, por uma razão simples. Quando as células recebem a quantidade certa de tiroxina, não acontece nenhum alarde. A glândula tireoide armazena muito bem o seu iodo. Ela se sente muito bem, reage perfeitamente a qualquer situação, até mesmo situações de estresse, a qualquer uma. Você acordou cedo, não comeu, ficou agitada, recebeu alguma mensagem boba, assistiu às notícias, essas coisas. Mas ela reage perfeitamente. A regulação do sistema acontece de forma rápida e eficiente. O organismo responde a tempo. Tudo se acalma quando a situação passa. Então, meus amigos, o iodo em caso de hipertireoidismo. Sim, quando você tem um aumento da massa da glândula tireoide e dá iodo para ela, é claro que a glândula vai produzir mais hormônios. Mas não porque você deu iodo para ela, e sim porque ela está recebendo constantemente comandos da hipófise. E você precisa entender como ocorre a penetração dos hormônios da tireoide na célula. Assista ao vídeo anterior, onde analisamos detalhadamente como acontece e o que é necessário para que o hormônio da tireoide entre na célula. E assim, tornamos nosso organismo saudável. Se você precisa de uma análise personalizada da sua situação e realmente colocar seu corpo em ordem de forma individual, por favor, acesse o site Dorinskaya. Venha, participe, faça seus programas para eliminar deficiências. Estamos sempre felizes em ajudar. Tudo de bom, até logo, legendas!